Existe uma solução incrível no mundo dos criptoativos que resolve um dos problemas mais antigos do mundo. É o risco de crédito. Já emprestou dinheiro para um amigo e ele nunca mais te devolveu? É esse risco que eu estou falando aqui, mas um patamar muito maior do que o empréstimo pessoal. Dá uma olhada aqui nessa notícia. Canadenses furiosos com fundo retendo dinheiro. Então está falando aqui de um fundo que investe em imóveis, um fundo de investimento legalizado, auditado, com toda a estrutura do Canadá ali por trás, estrutura do sistema financeiro tradicional, congelando saques. Agora você não consegue sacar seu dinheiro e isso está afetando uma série de investidores canadenses. Não é tão diferente da história aqui do Brasil. Você já deve estar cansado de ouvir falar do Banco Master. Agora a Fictor também teve um problema sério relacionado a crédito. A gente está vendo ali o Will Bank, que teve um problema danado a semana passada, também foi liquidado. E outros problemas sendo gerados aí pelo Banco Master em cadeia. O fato é que a gente está passando aí praticamente por uma crise bancária, a gente pode dizer com certeza aqui no Brasil, como um fenômeno à parte, e é desse risco de crédito que eu quero mencionar aqui agora para vocês e explicar como que cripto resolveu isso já faz algum tempo. Quero contar aqui nesse vídeo para vocês o que é um investimento seguro de verdade, o que dá segurança, é lastro real, né, uma aplicação desse tipo de empréstimo e que cripto resolveu de alguma maneira tecnológica, por que o sistema tradicional tem calote e por que isso é normal até, os bancos revendem esse risco de calote para você, eu vou te mostrar alguns exemplos disso, como que o mundo cripto criou esse sistema de crédito livre de risco de calote e todas as vantagens de migrar parte do seu capital para criptoativos, de novo, né, como um instrumento de diversificação aqui. Meu nome é Ulisses Rapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já tive muito sucesso investindo nesse mercado antes de vir a público falar sobre como você deveria investir. E também eu fundei a Targen, que é uma empresa que está há muitos anos já desenvolvendo ferramentas de análise específicas sobre esse mercado. A gente tem uma consultoria profissional em criptoativos que foca em autocustódia, então é uma premissa do nosso trabalho, exatamente por isso a gente não fica com o dinheiro de ninguém, não tem promessa de retorno impossível, de retornos que você vai ficar rico muito rápido, nada disso, né? Muito distante disso, sem dúvida, e uma abordagem profissional para você conseguir investir no mercado e ter retornos substanciais ao longo do tempo, podendo investir valores relevantes. Se você quer ter acesso a informações de outro nível, que é o que a gente compartilha aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para mais um conteúdo como funciona esse negócio de crédito sem risco de calote. Seja um fundo de investimentos, um banco ou um título de dívida, um CDB que você compre, que é um título de dívida, o risco sempre é todinho seu. E aí existem, claro, no mercado financeiro, existem uma série de contrapartes, de formas de garantir que esse negócio não tenha muita fraude, senão o próprio sistema bancário fica descredibilizado. Aí você tem aí, então, CVM, você tem uma série de entidades reguladoras, você tem o próprio Banco Central auditando esses bancos, foi exatamente o Banco Central que liquidou o Will Bank na semana passada, você tem auditores especializados, uma série de auditorias que passam por essas empresas, mas veja que nem tudo isso aí serviu para resolver o problema no caso de corrupção, né? E no caso do Canadá, ainda não sei exatamente o que é, se foi má gestão ou corrupção, mas o fato é que uma série de razões podem fazer isso vir à tona, né? Um risco como o de crédito, de você não receber dinheiro de volta, vir à tona. Então, é regulado, é auditado, sim, mas dá uma olhada no tamanho do problema. O problema começa quando você pergunta, tá, mas quem garante esse negócio? E todo mundo já ouviu falar no FGC, Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, ele tem um monte de dinheiro lá, ele fica sentado nesse dinheiro aqui como um risco de garantia, como se fosse uma seguradora, né, para garantir que uma parte dos recursos que você tem investido em um banco possam ser devolvidos para você. Então, ele está falando de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, imagina o pepino de você ter R$1 milhão para investir. Você acaba tendo que ou distribuir uma série de produtos financeiros diferentes, ou numa série de bancos diferentes, é porque realmente risco aí você vai estar sempre correndo. A questão é que a FGC garante até 250 mil. Tudo bem, até aí, né? Mas tem um problema maior, que é o que eu quero trazer para vocês com uma perspectiva. O FGC tem um tamanho aproximado, estimado no final do ano passado, de 160 bilhões de reais nesse fundo. Só o caso do Banco Master aí foram próximo de 50 bilhões de reais. O Will Bank também potencialmente chega nesse tamanho. Então, e nem todos os 160 são altamente líquidos, cerca de 122 bilhões são altamente líquidos. Então o que eu estou dizendo para vocês é que sozinho esses dois bancos aí, que nem tem muita representatividade no mercado de crédito brasileiro, que é de trilhões de reais, esses bancos sozinhos aí estão por arrebentar metade do Fundo Garantidor de Crédito, e o que é um absurdo por conta própria. Então a natureza do Fundo Garantidor de Crédito é a seguinte: o quanto ele busca segurar, o quanto ele tem de dinheiro para buscar segurar, é muito menos do que o mercado que ele visa proteger, muitas vezes menor. Então isso é um sistema de crédito, aí mesmo usando esses 250 mil reais, né, por pessoa. Então ele não tem dinheiro, mesmo assim, se o problema escalar, se for maior do que uma crise localizada. Ele não vai conseguir bancar esse problema todo. E esse fundo é mantido por instituições financeiras, para que esse fundo seja cada vez maior,
vai ser um problema inerente à coisa. Não precisa ser um gênio da matemática aí para concluir, né, que não tem dinheiro suficiente para bancar todo mundo caso precise. Nem os bancos têm todo o dinheiro que precisa entregar para você caso você precise resgatar, ou muita gente precisa resgatar de uma vez só, né, por conta da natureza desse mercado, como ele funciona. Os próprios bancos operam já de forma alavancada. Então, qual que é a grande notícia aqui? Que num cenário ideal, não tem problema nenhum, né, dá tudo certo, você recebe os juros, fica tudo bem. Mas num cenário de estresse um pouquinho maior, você já fica ali pelo FGC, e é quem pode proteger. E num cenário maior, de problema ainda maior, ferrou, né? E o que eu quero dizer para vocês é que a gente está num ambiente de estresse financeiro no Brasil, e esse ambiente tende a piorar nos próximos anos, conforme os indicadores que a gente acompanha aqui. Então, você tem que considerar ter uma diversificação a esse tipo de risco. Não é só o risco Brasil, né? É o próprio risco inerente às instituições financeiras. Agora, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém explica, tá? Esse risco associado às dívidas, ele geralmente não fica com o banco. Ele geralmente é vendido de volta para os seus clientes. Então você tem aí através de instrumentos financeiros. Então ficou muito famoso aqui um banco que eu não vou citar, uma corretora, que vendeu muito título do Banco Master, então tá cheio de... Você nem precisa ter conta no Banco Master para ter comprado um título de dívida do Banco Master. E aí você já cai nesse pepino aí do FGC. E aí então muita gente tá com títulos assim porque eles foram redistribuídos por outros participantes do mercado que em tese não tiveram problemas. Ficou muito famoso um caso aqui, também não vou comentar, de uma instituição financeira que tinha um monte de título de dívida do Banco Master e revendeu para os seus clientes. Então aí você tem um mercado que não só busca se proteger, mas também busca tornar complexa essa operação para ficar cada vez mais difícil, né, de você perceber realmente que riscos você está correndo. É muito difícil entender o risco que você está correndo quando você compra um título de renda fixa hoje. Esse risco de a coisa piorar muito foi exatamente o que desencadeou a crise de 2008, onde as principais garantias lá eram realmente imóveis, e aí você tinha um fenômeno de alavancagem, realavancagem, pega o instrumento de dívida que o fulaninho está devendo para o banco, pega essa dívida, joga num outro título de dívida, revende para outro banco, revende para outra pessoa. Então você teve um fenômeno aí global que deu uma encrenca que até hoje, de verdade, o mundo não se recuperou da crise de 2008 em algumas vertentes. E esse tipo de efeito de cascata é o que a gente está vendo agora corromper, né? O Will Bank, o próprio Banco de Brasília está sofrendo com isso, uns 10 bilhões de pepino aí para resolver. Não parece que o banco está sendo ameaçado de vida, né? Como foi o Will Bank, mas esse risco ainda está sendo diluído pelo mercado financeiro como um todo, e a maior parte das pessoas que vão pagar são pessoas comuns como eu e você, que investimos aí sem ter exatamente noção, mas que a gente recebe a informação de que são títulos altamente seguros, então é só investir e tá tudo certo, tem uma nota de crédito muito alta, tá tudo bem, porque no mercado financeiro tradicional, o risco de calote faz parte do jogo, isso é normal. Então lá você corre o risco sempre de não receber o dinheiro de volta, e tá tudo bem, né? Não é o que é vendido para as pessoas na maior parte do tempo quando elas investem em renda fixa, mas é realmente parte do jogo de como o mercado financeiro funciona. Daí está a grande inovação que o mercado cripto desenvolveu, que é um tipo de empréstimo onde você não tem risco de calote. Então, olha o quanto isso é substancial para você dar uma olhada aqui. O que o mercado cripto inventou? Um tipo de crédito que funciona de forma com excesso de garantias. O nome técnico disso aqui é o crédito sobrecolateralizado. Ou seja, tem muito mais em garantia do que você pega emprestado. Se você quer pegar $1 milhão emprestado, você tem que botar mais de $1 milhão em garantia. Quanto mais garantia você colocar, menos risco você corre, porque no fim do dia a sua garantia pode ser vendida imediatamente. Então pensa o seguinte, um banco vai te dar empréstimo, né? O que ele vai te pedir? Garantias. Então às vezes a garantia de quem está tomando empréstimo são as participações acionárias dessa pessoa, a participação na empresa. Às vezes é uma casa, às vezes é um carro. Todos esses bens aí não são líquidos, eles são ilíquidos, são bens que você tem que achar um comprador, não é bem assim para achar comprador, então você tem aí uma espécie de garantia que lá para o futuro lá vai ser calculado, né, o valor de mercado para o banco receber de volta. Então essa encrenca, como é que ela é resolvida? Com margens de lucro muito grandes aí para quem te toma empréstimo, por isso que o juro é tão alto também. Então você tem um fenômeno em cripto que é um pouquinho diferente. No lugar de eu pedir algumas garantias ilíquidas, eu só peço garantias extremamente líquidas. Por exemplo, na maior parte dos mercados hoje, são Bitcoin e Ethereum que são aceitos como garantias. Já é possível emprestar outros tipos de ativos também, mas eles têm riscos maiores e alguns mercados que são sérios nem aceitam outros tipos de ativos. Então Bitcoin e Ethereum têm dezenas de milhões de dólares negociados todos os minutos. Então, um mercado extremamente líquido que você consegue vender imediatamente pelo preço da tela, e existem mecanismos que garantem que o valor dos ativos que estão em garantia não possa diminuir de um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu tomo o crédito e boto $1 milhão como garantia e pego $100 mil, o meu risco de me dar mal é muito pequeno. Agora, se eu pego $900 mil emprestados para $1 milhão de garantia,
aí meu risco de me dar mal é muito grande. O que é me dar mal aqui? É esse protocolo, essa camada de aplicação que me empresta dinheiro, ele vai lá e vende meus bens a mercado. Eu só preciso que caia 10% o preço dos ativos. Nem isso, na verdade, tem instrumentos de garantia aí que garante que pelo menos 5% você vai pagar de multa, então tem uma série de mecanismos garantidores aí que fazem com que quem está do outro lado emprestando dinheiro para você não perca nunca. E esse mecanismo já foi testado por anos, isso aí já aconteceu, já passou por uma série de crises, as últimas grandes quedas no mundo cripto, todos esses mecanismos continuam crescendo em termos de magnitude de empréstimo. A Aave, que é uma das maiores do mundo hoje, é a maior do mundo, passou de 30 bilhões de dólares em empréstimos, outras concorrentes aí estão crescendo bastante, com 8, 9, 10, outros com 20 bilhões, então você tem aí camadas e camadas de tecnologia sendo criadas e de concorrência também, que é saudável no mercado, para conseguir então um retorno adequado com um nível de juro bastante interessante, mas sempre nessa perspectiva. Você consegue pegar dinheiro emprestado deixando mais garantia, mas sobretudo para nós que emprestamos dinheiro, a gente coloca dinheiro lá para emprestar com um colateral, né, correspondente a muito mais do que foi tomado em empréstimo. Deixa eu mostrar no detalhe como isso funciona. Detalhe, tá? Eu não estou falando dos produtos que são oferecidos por corretores, então vou citar dois nomes aqui, a Binance e o mercado Bitcoin. Ah, mas eu consigo ganhar rendimento lá em staking e não sei o que na Binance. O mercado Bitcoin tem uma série de produtos ali de renda fixa também na plataforma. Não é porque é cripto que é a mesma coisa que eu estou falando, tá? Então é bem importante mencionar que esses produtos têm riscos próprios, tem risco de crédito. E, em alguns casos, o risco é a própria corretora. A corretora está te pagando um juro muito grande ali para ela usar o seu dinheiro para operações. Então, a corretora pode ter um problema operacional, um problema de gestão, um problema jurídico. Tem problemas de toda natureza. A Binance até hoje não opera nos Estados Unidos, mesmo depois de já ter pago uma multa bilionária. Então você tem aí um ambiente onde existem uma série de riscos quando você tem um intermediário. Quando a gente usa autocustódia e vai numa Aave da vida, um protocolo sério para emprestar dinheiro, aqui a coisa muda de figura. Aqui eu realmente estou protegido e não tenho risco de calote. Então olha que interessante essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Eu estou pegando uma partezinha da plataforma da Aave, onde existe dinheiro sendo emprestado numa moeda chamada USDC. Como isso funcionaria para nós? Eu pego reais, eu compro com reais o USDC, que é uma moeda que vale $1, é uma moeda que fixa em $1, ela sempre vai valer $1, e esse $1 eu vou lá e empresto nessa plataforma que se chama Aave. Quando eu faço isso, o meu dinheiro ele vai entrar dentro de um bolo que hoje constitui 7,5 bilhões de dólares em dinheiro disponível para empréstimo. Desses 7,5 bi, nós temos 4,27 nesse momento da imagem aqui, sendo emprestados. Então existe uma distância entre todo o valor disponível para empréstimo e o valor que realmente está emprestado. Dessa diferença, é um dinheiro que fica totalmente líquido, é um dinheiro que pode ser sacado a qualquer momento. É por isso que você pode pegar 10 milhões de dólares e colocar lá, e semana que vem você pode sacar. Você não fica travado como D mais 30, 60 dias, 90 dias, você não tem prejuízo de sacar isso na semana que vem. Então é um dinheiro extremamente líquido que ainda rende juros diários. Na verdade, ele rende a cada minuto, cada X segundos você está recebendo ali rendimentos proporcional, né, à taxa de juros que está sendo paga anualizada. Essa taxa de juros que a gente está olhando aqui, ela está pagando 4% ao ano nesse momento. E essa taxa de juros, ela é pós-fixada. O que isso quer dizer? Que ela vai oscilar ao longo do tempo. Então imagine o seguinte, a demanda por empréstimo começa a subir muito, e o valor que está emprestado, de 4 bi vai para 5, para 6,5. Imagina essa circunstância. O juro vai subir, porque está ficando muito próximo do valor total de empréstimos. Esse juro não vai de 4 para... ele vai subir de 4 para 5, para 10, ele começa a subir exponencialmente, visando duas coisas: atrair novas pessoas querendo emprestar dinheiro e também ou desincentivar o empréstimo. Uma hora ele pode chegar a 20%. E aí o juro muito alto faz com que quem está tomando dinheiro emprestado vá lá e devolva o dinheiro que tomou emprestado, ou do outro lado, né, muita gente começa a emprestar buscando esse tipo de retorno, que em dólar é muito, muito substancial. Então esse é o mecanismo de livre mercado que o mercado cripto desenvolveu para que essa forma de investir de forma segura funcione. Então aqui qual que é a questão? A Aave não é um banco, não é uma instituição financeira com CNPJ. A Aave é uma plataforma, é um código, literalmente código, que é desenvolvido por muitas pessoas. Ah, mas e se for hackeado? Toda hora tentam hackear, é exatamente por isso que a gente sabe que é segura. Ela está tantos anos no mercado, o pessoal tentando hackear ela, que ela e não conseguindo, né, e não tendo êxito, que a gente sabe que ela é segura, ela está toda hora sofrendo ataques. E ainda assim, né, ela é uma plataforma que nunca teve problema, nunca ninguém ficou na mão emprestando dinheiro para ela. Naturalmente, quem toma emprestado sim, né, corre risco, e toda hora tem eventos de perder todo o valor que está em garantia, mas você que empresta não, você está livre desse risco de calote, e isso já passou por uma série de estresse. É por isso que a gente tem tanta segurança em dizer que essa plataforma
é extremamente segura. Então o que acontece na prática é o seguinte, seu dinheiro fica quase como se fosse num fundo. De novo, não é um fundo de investimentos organizado como uma pessoa jurídica, com alguém podendo tomar decisões erradas. É um código que garante esse dinheiro todo, e esse código é aberto, auditado, todo mundo fica tentando estragar ele e quebrar a todo tempo. Ainda assim, ele não só sobrevive, como ele se torna mais forte e cada dia tem funções novas sendo desenvolvidas. Então essa diferença entre quanto tem dinheiro emprestado e quanto dinheiro existe disponível é liquidez pura, significa que você consegue, mesmo com valores substanciais, né, colocar dinheiro ali, depois sacar, você fica livre para fazer o que quiser. Então, para você ter uma noção, o 7,5 bi de dólares é aproximadamente em reais, né, o valor, mesmo com o real depreciado desse jeito, muito forte do jeito que está agora, é muito próximo do valor do Banco Master, do calote do Banco Master. Então está falando que esse valor de 7,5 inteiro está rentabilizando 4% de juros anualizados em dólares. E 4% é bastante. Você pode ver que 4% hoje é acima da Fed Fund, que é a taxa básica de juros americana. Você consegue ganhar isso sem aquela dedução de 30% sobre os dividendos que você vai ter se você investir lá fora diretamente. Vamos lá, eu abro a conta num banco lá fora, eu abro a conta numa corretora de investimentos lá fora, compro um título de dívida. O rendimento que eu receber, digamos que fosse receber $1.000 por mês, esses $1.000, 30% iam ficar lá. Então eu só ia receber $700, não os 1.000, que ele já vem deduzido do imposto. Aqui não, aqui eu fico ganhando juros, posso reinvestir esses juros, fico ganhando juros sobre juros, e eu só pago o imposto lá no final, consigo postergar o imposto a pagar. Eu vou pagar o imposto quando eu trouxer isso de volta para reais, imaginando uma operação simples, tá? Que eu só renda juros e depois traga para reais. Eventualmente eu posso nem pagar imposto, porque é possível trazer até 35 mil por mês, hoje isento de imposto de renda, o que é bem substancial. Então imagina, você tem que ter um valor muito relevante para ir trazendo 35 mil por mês, e é para ficar fora da faixa de isenção. Mesmo assim, né? Quando você for pagar imposto, se você lida com valores grandes, ainda é um imposto menor do que você pagaria 15% de imposto, não os 22,5%, que é a base da renda fixa aqui do Brasil. É 15%, é menor a alíquota e ainda é sobre a diferença do que você ganhou, considerando a variação do câmbio. A maravilha desse mecanismo aqui é que além de você estar seguro, extremamente seguro, você tem uma série de benefícios, então, como a liquidez imediata, não fica travado D mais 30, D mais 90, os juros são recebidos sem esse desconto do imposto de renda que acontece lá fora, a alíquota de impostos não é progressiva, ela é de 15% sobre os ganhos totais. Então, tudo isso, né, compõe para você ter proteção maior e uma rentabilidade maior. Além disso, seu dinheiro fica com você, como ele está autocustodiado, o dinheiro ele é inconfiscável. Você está à prova de um plano Collor da vida acontecer no Brasil, prova de um banco falir, uma instituição financeira falir, a prova da desvalorização do governo, que vai acontecer sem dúvida, não só vai acontecer, está acontecendo. Fiz um outro vídeo mostrando que o nosso governo desvaloriza a taxa de 10% ao ano o nosso dinheiro. Então no sistema financeiro tradicional você empresta dinheiro, torce para receber de volta, se der ruim, até 250 mil apenas você tem garantia de alguma maneira pelo FGC, e o FGC ainda é falha, ele não tem dinheiro suficiente para garantir todo o mercado de crédito do Brasil, nem de longe. Agora, no mercado cripto, você empresta, quem tomou emprestado é obrigado a deixar mais garantias, então é um mecanismo que já passou por muito estresse e funciona muito bem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem toda essa vantagem aí que o mercado bancário não tem, né? Então, você tem literalmente aí uma segurança no nível adicional, ganhando rendimento em dólar. Essa é a revolução e é exatamente por isso que você vai ouvir falar cada vez mais desse mecanismo ao longo dos próximos anos. Em parte disso aqui está sendo regulamentado lá fora hoje nos Estados Unidos, através de uma discussão realmente legal, mas em pouco tempo isso aqui tudo vai ficar transparente, os bancos vão querer investir cada vez mais nisso, já estão investindo, grandes gestores como a BlackRock tem falado, advogado sobre isso, o próprio governo americano tem advogado em razão do uso das stablecoins, são essas moedas que valem $1, para que você possa utilizar de maneira geral, e isso vai popularizar o dólar ainda mais no universo das moedas ao redor do mundo. Pense que esse risco que eu estou mencionando de crédito não existe só nos problemas que a gente tem aqui no Brasil. Ele é um problema global. Uma Coca-Cola pode dar um calote no título de dívida. Imagina uma grande empresa, não estou dizendo essa em específico que eu acredito que não vai, mas uma grande empresa pode dar calote, e assim como já aconteceu aqui no Brasil, acontece também nos Estados Unidos, e todo esse tipo de risco aí pode ser diluído ao utilizar um mecanismo como esse. E qual que é a solução que a gente criou aqui na consultoria? A de fazer uma curadoria desse tipo de plataforma como a Aave, que tem um método seguro de empréstimo que só aceita esse tipo de forma de pagamento de juros baseado em empréstimo com mais garantias do outro lado, e existe uma concorrência muito grande para a Aave hoje, né? A Aave é um grande participante de mercado que funciona muito bem há muitos anos, mas o juro dela oscila muito. Se você for utilizar, você não vai ganhar 4% ao ano. Está mostrando ali na tela agora, mas amanhã pode ser 3%, pode ser 2,5%,
depois pode ser 5, então ela oscila de minuto em minuto, literalmente oscila demais. Algumas outras plataformas são tão seguras quanto e tem uma taxa de juro mais estável, e algumas até pagam mais, porque tem uma estrutura um pouquinho diferente por trás. Então o nosso trabalho é fazer uma curadoria do que tem tão seguro quanto a Aave, que é o que eu estou abrindo aqui para vocês, mas que pague um juro maior. Então enquanto na Aave você recebe 4% ao ano, aqui, por exemplo, com a nossa solução de curadoria, você estaria recebendo aproximadamente 6% ao ano nesse momento. Não é os 16% ao ano da renda fixa brasileira, né, que, de novo, ela é mascarada aí por uma série de questões como a desvalorização interna do dinheiro, impostos. Eu já fiz essa conta aqui, acaba sendo muito melhor você ganhar o juro em dólar ao longo do tempo, especialmente olhando no longo prazo, do que olhar só para os 16% em reais, que parece uma fortuna, mas quando você faz a conta, você vê que não sobra, não sobra quase nada. Né? Então, o ponto todo aqui não é uma recomendação de investimento, e sim a educação. Você talvez nem sabe que isso existe. Você com certeza deveria diversificar, especialmente se você está vendo os riscos que estão sendo criados no Brasil, e está num ambiente aí onde os bancos estão sofrendo pressão, e esse ambiente político, econômico, ele tende a piorar nos próximos anos e não melhorar. Então, não estou dizendo para você pegar todo o dinheiro e colocar em criptoativos, eu estou dizendo que uma parte da sua renda fixa sim deveria estar nesse tipo de categoria, não só para estar dolarizado e fugir do risco do Brasil, mas também porque vai estar na sua mão e tem todas essas vantagens de liquidez imediata, postergar impostos, tudo isso você ganha de brinde. O nosso trabalho é encontrar a melhor alternativa que esteja pagando mais dentro da mesma lógica, e é exatamente isso que a gente entrega para os nossos clientes, que uma parte do portfólio acaba ficando em uma alternativa dessa natureza. E, sobretudo, você precisa entender os riscos que existem ao emprestar dinheiro para um banco, ao deixar dinheiro parado em qualquer instituição financeira, antes dos riscos se materializarem. Senão, já sabe, né? Vira história, realmente a gente acaba virando estatística. E é exatamente o que a gente faz aqui. Se você quer entender como administrar um patrimônio significativo, utilizando criptoativos, a gente olha só para a caixinha de cripto na hora de olhar o quanto você deveria investir. Entre em contato com a gente, fala com alguém do nosso time, pelo menos para tirar dúvidas de como isso pode funcionar para o seu caso. Valores a partir de 100 mil reais já vale a pena considerar um trabalho que nem o nosso, com certeza já se paga e muito, então é para isso exatamente que a Target existe. Entre em contato nos links pela descrição aqui, fale com alguém do nosso time, que você vai ganhar tempo ao fazer isso, e a nossa consultoria então é uma solução ideal para quem procura investir em valores relevantes sem correr risco, né, de fazer coisa errada. Aqui eu fiz um atalho, né, mostrei um exemplo certo, mas tem 15 formas de fazer isso errado, mesmo usando a Aave. Tá? A gente já pegou casos de clientes aí que estavam alavancados dentro da Aave e que perderam muito dinheiro, então cuidado, dá para aprender um monte de jeito errado de fazer na internet, e tem poucos jeitos certos, e é exatamente o que a gente evita que os clientes caiam em armadilhas como essa ao fazer junto com eles aí, sem ficar com o dinheiro de ninguém. Link na descrição, entre em contato com o nosso time, e se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe para que mais pessoas saibam que essa forma de investir em algo parecido com a renda fixa aqui do Brasil existe. A maior parte das pessoas não sabe que isso existe. Isso vai se tornar popular daqui a alguns anos, com certeza, né? 5, 6 anos, mas talvez aí você já tenha tomado um problema danado aqui no Brasil e não tenha mais o mesmo capital que tem hoje para poder fazer essa proteção. Então considere isso como um conselho de amigo. Procure entender como esse mercado funciona, e se você já investe em valores relevantes, procure alguém para te ajudar a fazer isso da maneira certa. Um abraço e até o próximo vídeo.